Bom dia a todos. Essa semana nós iremos fazer um estudo sobre desafios da convivência familiar, que não é nada fácil no nosso dia, né? Mas antes, nós iremos falar sobre um pouquinho das mães, 5 falhas das mães da Bíblia e como você deve evitar, né, no seu dia a dia na convivência familiar. A Bíblia nos mostra diferentes tipos de mães, dos quais podemos retirar lições muito importantes para a vida em família. Mesmo aquelas que falharam com os filhos, sendo maus exemplos, poderão servir de alerta para a postura e atitude materna com os filhos. Então vejamos algumas mães que agiram mal na Bíblia, né? Penina, a mãe arrogante e provocadora. A vida de Penina é representada na Bíblia, né? Mesmo assim, podemos aprender muito com o mau exemplo dessa mãe. A sua história é paralela à de Ana, mãe de Samuel. No texto, ela se parece, né? Ela aparece na história da Bíblia como a segunda esposa, né? Como a segunda esposa de Elcana, que tinha filhos e filhas e que irritava constantemente a sua rival Ana, que iria ser a mãe de Samuel, porque a Ana não podia ter filho e ela escutava muita humilhação de Penina. Pelo relato, Penina parece ter sido uma pessoa muito desagradável, né? Arrogante, intolerante, que se vangloriava dos seus estatutos de mãe, né? Fazia questão de jogar na cara toda hora. O seu orgulho era prova de um coração exaltado, autossuficiente, capaz de ferir e perturbar sem a graça e misericórdia de Deus. Mas Deus ouviu a oração de Ana e deu Samuel e depois mais filhos. Ela teve, acho que, total de uns 6 filhos, tá? Deus honrou ela. Anualmente, né? O marido levava toda a família para adorar a Deus na cidade de Siló. Imagino que excelente oportunidade Penina tinha para exibir orgulhosamente seus muitos filhos para a oponente e estéril Ana. Ana sofria tanto com as provocações e humilhações que nem conseguia comer. Mas Deus interferiu na história e abençoou a humildade de Ana, enquanto que Penina não foi mais mencionada na história. Que a mãe de Samuel é que é mais mencionada, né? Porque ela teve um Samuel que foi juiz, um grande líder. Não há mais relatos sobre ela, nem sobre seus filhos. Por outro lado, sabemos da relevância que Deus deu à atitude de Ana e do seu filho Samuel. A história dele está em 1 Samuel 2, 26. Mas atitudes como as dessa mãe não devem ser encorajadas. E pior que existe aos milhares por esse mundo afora, né? Nem agradam a Deus. Tá em Provérbios 12, 2. Fica o alerta com essa breve história que agir com altivez e importunações não traz nenhum benefício para o ser humano, para ninguém. O Senhor zomba dos zombadores, está em Provérbio 3, 34, e castiga os arrogantes. 6, Isaías 13, 11. Penina fez seus filhos o seu troféu e usou para se vangloriar e desprezar Ana. Como mãe, ela se esqueceu que estava sendo um péssimo exemplo para seus filhos, né? Mas só que o Acã, Elcana, ele não se importava da Ana não ter filho. Ele falava, só eu já não basta, mas para ela não, né? Ela queria ter um filho, porque ele amava ela, apesar de tudo, né? Como mãe, ela se esqueceu que estava sendo um péssimo exemplo para seus filhos, agindo de forma irritante, prepotente e arrogante. Ela também se esqueceu que é Deus quem dá toda boa dádiva, está em Tiago 1, 17. Inclusive, a possibilidade de gerar a vida. É Ele quem sustenta, dá saúde, dá força, né? E inteligência, tudo. O que você pode fazer de diferente?
Ame os seus filhos e aprecie com humildade a dádiva de ser mãe. Não faça disso motivo para se gloriar e desprezar outras pessoas. Está em 1 Coríntios, viu, gente? 3:21. Vigie para não fazer dos seus filhos seus ídolos particulares. Nada, nem ninguém deve tomar o primeiro lugar do coração daqueles que amam a Deus, nem mesmo os filhos. Toda mãe sábia deve ser grata a Deus pelos seus filhos e dedicá-la ao Pai, para que possam crescer amando e honrando o Senhor, como fez Samuel. E a Rebeca? Rebeca, a mãe que preferia um dos filhos. A Rebeca foi a esposa de Isaque, nora de Abrão. Ela era estéril e seu marido orou insistentemente para que ela engravidasse, né? Porque ele queria ter um filho. Deus ouviu a sua oração e Rebeca teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre ela sentia que os filhos, né? Que os filhos já brigavam dentro do ventre, hein, gente? Então, eles lutavam entre si. O Senhor lhe mostrou que 2 dos filhos descenderiam 2 povos diferentes e que o filho mais novo seria maior e mais forte que o mais velho. Já crescidos, os rapazes tornaram-se explicitamente alvos da preferência dos pais. Um gostava de um e outro gostava de outro. É errado isso aí, viu, gente? Esaú era um excelente caçador e agradava muito ao pai com as caças que ele trazia do campo. Está em Gênesis 25:28, onde que fala claramente sobre isso. A rivalidade dos irmãos. Jacó era mais pacato, caseiro e provavelmente por isso agradava mais a mãe, por estar mais próximo dela em casa. A história dos 2 irmãos quase teve um fim trágico por causa da parcialidade dos pais. Os pais erraram nesse quesito da educação dos filhos. E o problema da predileção dos filhos é que ela sempre gera sentimentos de rejeição e inveja. Muitos pais ficam, fulano faz isso melhor, você não faz, fulano, isso aí é errado também, viu, gente? Cada um tem seu modo de ser. Além de muita competição e oposição entre os irmãos, o ambiente familiar será menos pacífico se os pais tratarem os filhos com parcialidade, concedendo vantagens a um em relação ao outro. O que você pode fazer de diferente nesse caso? Reflita sobre a sua relação com seus filhos. A partir de hoje você vai observar se vocês fazem isso, hein? Observe o modo como atende a cada um deles e repare se age com mais apreço ou com menos, né? Se já são maiores, os próprios filhos poderão sinalizar se há um predileto. Ora, e peça a Deus para que você e seu cônjuge não tenham nenhum favorito, mas que ame a seus filhos igualmente, sendo justos e equilibrados no tratamento de todos. Agora nós vamos falar de uma péssima mãe. E ela tinha uma mãe também péssima como ela. Vamos ver se vocês acham quem era. Atalia, a filha de Jezebel. Jezebel era tenebrosa e a filha dela também. Atalia, ela era neta de Onri, filha de Acabe, esposa de Jorão e mãe de Acasias, todos reis maus de Israel. Infelizmente, aprendeu muito com os pecados dos seus pais, principalmente com a má influência de sua mãe Jezebel. Gente, a má influência dentro de casa é um perigo, viu? A Atalia, ela tornou-se conselheira de seu filho quando este assumiu o reino aos 22 anos. Está em 2 Reis 8:26. Como mãe do rei, ela tinha uma forte influência em sua vida e encaminhava nas questões reais com a mesma perversão de seus antepassados. Tudo aquilo que ela aprendeu na infância, ela trouxe para o futuro, viu, gente? Quando ela ficou moça. O que ela aprendeu de ruim continuou, ainda até piorou, né?
nas questões reais, né? Que ela continuou muito má conselheira. A Bíblia diz que esses maus conselhos levaram Acasias à ruína. Depois da morte do filho, Atalias usurpou, ela roubou o trono e mandou matar todos da sua família que poderiam herdar o trono, porque ela queria ser a rainha. Escapando-lhe o próprio neto, só escapou o neto Joás porque a babá dele roubou ele e levou para outro lugar, senão ele tinha sido morto também. Atalia foi morta quando Joás foi programado rei, né? Então não adiantou muito a maldade dela, né? O final dessa trágica história faz-nos refletir sobre o poder da influência das mães como referência para seus filhos. A crueldade e a astúcia de Atalia interromperam a vida do próprio filho. O que você precisa fazer de diferente? Cuidado para não servir de tropeço para os seus próprios filhos. Se esforce para ser a melhor influência para eles. Viva com alegria, gentileza, honestidade, esperança, fé e amor. Desculpa, viu, mas estou com uma tosse. O seu filho potencialmente irá seguir os seus passos, por isso dê bons exemplos na prática e seja uma boa conselheira. Assim, seus filhos poderão aprendê-lo e repassá-lo para outros. Nós vamos continuar depois ainda nas próprias mães, tá? Das mães ruins. Nós vamos ler Salmo, tá bom? Para finalizar essa aqui. Então a gente vai vendo essas histórias, a gente vai aprendendo, né? Nós vamos ler Salmo 3 como uma oração forte, tá? Oração pedindo a ajuda de Deus. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, são muitos que viraram contra mim. Eles conversaram ao meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo de milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu miras os maus e acaba com o seu poder. És tu que dá vitória, ó Senhor Deus. Abençoa o seu povo. Abençoe todos aqueles que estão orando comigo, abençoe a família, abençoe todas as mães, quebra todo o jugo hereditário, toda maldição, toda seta do inimigo lançado contra a família, meu Pai. Vai abençoando o nosso país, abençoe a nossa semana, cura-nos de toda enfermidade, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, tá? Se vocês gostaram, compartilhe, deixa o joinha. Se inscreva no canal, tá? E vamos em frente, que Deus é maior, tá? Obrigada.